Saiba lidar com falhas e críticas relacionadas ao seu trabalho, à sua pesquisa. E o que eu vou te falar hoje foi o que eu aprendi na minha trajetória de quase 10 anos, né? Desde a graduação até aí o final do doutorado, fazendo física, entendendo a carreira acadêmica, há muitos trancos e barrancos, tentando entender ali tanto sobre mim, tanto sobre a carreira e às vezes muito sem um guia, e fazendo as coisas na prática e compreendendo certas coisas, como elas funcionam, tá? Eu não vou te dizer que hoje eu sou uma pessoa inabalável, que escuta que nenhuma crítica me abala, mas eu compreendi certas coisas relacionadas a erros na pesquisa e também as críticas que a gente recebe que simplesmente mudou a minha vida dentro da carreira acadêmica. E são as coisas que eu vou te falar hoje. Então, aproveita esse conteúdo aqui. Eu fiz um roteiro, então volta e meia eu vou estar olhando aqui, porque assim, eu não quero perder nem um décimo do que eu escrevi aqui, porque eu acho que tudo é muito importante. Inclusive, vou até adicionar um tópico aqui que eu acabei esquecendo, mas que eu acho que também é um tópico bem legal. Então, vamos lá. Primeiro, cada pessoa ela vai enxergar o erro e vai enxergar a crítica de uma forma diferente. Né? Tudo vai depender da história de vida da pessoa, da personalidade dela, das experiências que ela viveu dentro da academia, porque a gente não pode esquecer, tem gente que vai viver uma experiência mais leve, dependendo do orientador, da instituição, tem gente que vai sofrer uma experiência muito mais complicada, então o meio também vai acabar influenciando como essa pessoa também vê, pode acabar amplificando, né? Pode acabar amplificando também como essa pessoa vê de forma negativa, crítica, ou pode acabar também abafando certas qualidades de algumas pessoas, né? Então a gente não pode esquecer disso. Só que aqui a gente tem dois extremos. A gente tem a galera que é vitimista, que tudo é culpa do resto, menos dela. E a gente tem um outro lado, que foi para um lado que eu fui, que é do crítico severo. Então, pro vitimista, tudo é culpa do outro, e pro crítico severo, tudo é culpa dele. E ele não consegue encontrar um meio termo do que é que tá sobre o meu controle e do que é que não tá. Então aqui, as dicas que eu vou te dar, né, as reflexões, os direcionamentos que eu tive ao longo da minha jornada com as reflexões que eu tive, é justamente para que você tenha uma visão equilibrada, para que você saiba o que está e o que não está sob o seu controle. E isso é fundamental, porque quando você entende isso, você consegue lidar muito melhor com o erro e com a crítica, tá bom? Então bora lá. Né, sobre o erro. Primeira coisa é, como você vê o erro? Como você vê o erro? Porque tem pessoas que vão olhar os erros da sua pesquisa, qualquer erro que aparecer, como algo que não estava esperado. Então, às vezes, isso aqui eu não estava esperando, então eu errei. Isso aqui é um erro. Só que a gente tem que lembrar que a ciência, ela não é feita de forma linear. Ela é um processo de iteração. Então você vai lá, você faz, você erra. Aí você usa aquele erro como dado. O erro acaba sendo um dado para o cientista. Né? Ela vai, apresenta em algum lugar aquele trabalho, recebe uma crítica construtiva sobre aquele trabalho, ela vai lá e tem mais um input para aquele trabalho. E vai indo, né? Como se fosse, vamos dizer, uma espiral. Então, o cientista, ele vê o erro de uma forma muito diferente, porque ele consegue enxergar o erro como um dado novo. E a ciência, observa bem, a ciência ela é construída na falha, tá? A ciência é construída na falha e a gente tem que pensar no longo prazo. Todo projeto de pesquisa você não vai fazer em um mês, 2 meses, muito difícil, tá? Então você vai fazer em anos aquele projeto de pesquisa. Então você tem que lembrar que aquele objetivo que você procura, ele talvez seja atingido em anos, tá? Em anos. Então você tem que pensar no longo prazo. Por quê? Porque a maioria dos dias de um cientista são falhas. São aparentes erros, né, que a gente tem. Então, você começa a enxergar isso e observe, você não pode só pensar no longo prazo. Por quê? Se você tá ali se esforçando todos os dias e parece que nada dá certo e você só tá, meu Deus, isso aqui só vai terminar daqui a 3, 5, 10 anos, você se desgasta no processo. Então, o nosso cérebro ele funciona meio que de uma forma de esforço e recompensa. Você não pode ter, se você tiver um esforço muito pequeno para fazer algo e uma alta recompensa, o que é que vai acontecer? Você vai querer cada vez mais necessitar de mais recompensa. E aí, você vira um viciado em alguma coisa. Quando você tem, que é o caso da carreira acadêmica, muito esforço e às vezes pouca recompensa, você se desestimula, você desanima e você acaba querendo desistir. Então você tem que ter o quê? Você sabe que o cientista tem que saber lidar com erro, o erro é como um dado e a pesquisa é um projeto de longo prazo e que na maioria dos dias vão ser aparentemente erros e falhas.
Mas a cada dia, quando você tiver ali pequenos progressos, você melhorar uma habilidade, entender alguma coisa nova, você comemore, né? Você comemore aquilo, você fala, pô, isso aqui tá interessante, tá legal. Porque se você só foca lá no resultado final, você pode desanimar. Ok? Tá. Outra coisa que é importante, você vê o erro como um resultado que não foi esperado. O que acontece? A ciência, ela é fazer perguntas que de início você não sabe a resposta. Então, você não chegar necessariamente naquele resultado, daquela forma que você imaginou, aquela metodologia que você imaginou, não é necessariamente um erro. Quem sabe pode até te dar direcionamentos muito mais interessantes, até ramos de outras pesquisas que você pode desenvolver no futuro, tá? Então você tem que perceber. E outra, se você entende como você chegou naquele possível erro, por que você não chegou no resultado esperado, você entende as nuances daquilo de como você chegou e por que você chegou naquele resultado, você já tá fazendo ciência, tá? Você já tá fazendo uma boa ciência e com honestidade intelectual, viu? Que não é todo mundo que faz. Então vamos lá. Outra coisa, né, alinhado com isso. Fazer ciência não é evitar erros. Você não vai sair desse vídeo, ai nossa, né, nunca mais vai errar, não tem como. Né? A gente é ser humano. E como eu já falei, a ciência é construída na falha. A ciência estruturalmente é construída na falha, tá? Não é porque você, ai nossa, não, eu tenho que errar mesmo para. Não, a ciência é estruturada na falha, porque você precisa realmente saber 1001 formas de chegar naquilo para um dia realmente chegar ou de como não chegar naquilo, tá? Certo. E a ciência não é sobre evitar erros. A ciência é sobre saber o que fazer quando esses erros aparecem. É como eu falei. Você entende mais ou menos a origem daquele erro? O porquê ele apareceu? Ou você consegue pelo menos contornar? Você consegue entender soluções para contornar aquele problema? Então você já está pensando como cientista, tá? Ok. Vamos agora lidar com críticas, né? Tô olhando aqui meu roteiro para não esquecer nada. Vamos supor que você foi num evento. Então a gente vai fazer uma simulação, vamos imaginar que você foi num evento e eu vou falar algumas coisas que geralmente acontecem, né? E vamos tentar entender elas um pouco, certo? Primeiro, antes de te falar um pouco de como você lidar com perguntas, com críticas, né, em eventos, nas suas apresentações, seminários de grupo e tudo mais, você precisa saber que você não é o que você produz. Para algumas pessoas isso é claro, mas para outras nem tanto. Você não pode associar o seu valor aos resultados. Até porque eu tenho até um vídeo muito interessante lá no Instagram, né, um Reels, que ele fala por que você não pode basear a sua pesquisa apenas nos resultados. Eu vou te dar um spoiler só de uma coisa aqui, né? Se você quiser ver mais, vai lá. Que é, mais importante do que os resultados em si, é a capacidade que você criou de construir aqueles resultados. E é essa mente sua que vai construir mais resultados no futuro. Você pode mudar de área, você pode fazer qualquer outra coisa, mas a capacidade cognitiva que você gerou a partir do processo de criar aqueles resultados vai permanecer com você, tá? Então, é importante quando você for lidar com críticas, você entenda isso, que você não é o que você produz, para que você consiga separar a crítica ao trabalho do que é uma crítica para você, ok? Nossa, desculpa, gente. Certo, então bora lá. E o que é importante? É importante nesse processo, além de você não associar você com o que você produz, que você entenda, como eu já falei aqui, as habilidades que você construi no meio do processo. Por quê? Quando você entende as ferramentas, as qualidades de um físico pesquisador, você gera autoconfiança, porque você sabe, nossa, eu participar daquele projeto, eu tenho essas e essas ferramentas que eu posso utilizar para fazer essa pesquisa. Nossa, nessa outra coisa aqui, eu sei que eu posso desenvolver essas habilidades, ou eu sei que eu não tenho essa habilidade aqui, né, mas eu posso fazer um curso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, quando você entende isso, você gera autoconfiança. E não só autoconfiança, mas você gera uma identidade científica, que é algo que eu quero muito ajudar os estudantes de física a compreender isso nos meus conteúdos aqui no YouTube e no Instagram. Uma identidade científica é aquela em que você, como eu já falei, você não se reconhece pelo que você produz, mas você se reconhece como um indivíduo que está ali fazendo aquela pesquisa. Você não é só mais um fazendo aquela pesquisa que outra pessoa vai ocupar o seu lugar, mas você é um indivíduo de fato que tem ali as suas qualidades, competências, visão de mundo que vai ajudar naquela pesquisa. Ok? Tá, então vamos voltar. Você estava lá, você já sabe que você não é o que você produz, que você tem que entender as suas habilidades,
né, uma identidade científica, que você tem que verificar realmente o que é um erro, se o que você acha que é um erro ou uma falha é realmente um erro ou uma falha. E agora a gente tá no evento. Sei lá, vai apresentar seu post, vai apresentar sua, enfim, fazer sua apresentação oral, seja o que for. Ou tá debatendo ali com alguém sobre alguma coisa científica, sobre o seu trabalho, né? Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: verifique se você realmente entendeu a pergunta, tá? Por quê? Porque eu vou falar isso por experiência própria, mas eu sei que eu acredito que outras pessoas passem por isso, que é: se você fica muito afoito para responder a pergunta e você associa, observe, a pausa que você leva para responder com talvez, nossa, tô pensando muito sobre o assunto, é como se eu não soubesse tanto sobre aquilo, e eu tenho que saber sobre tudo, e eu tenho que... Gente, vou beber água, espera só um pouquinho. Então, eu tenho que saber sobre tudo. Então, o que você faz? Você acaba respondendo aquela pergunta de forma afoita. E quando vai ver, você nem respondeu a pergunta que a pessoa realmente estava de fato perguntando. Então, a primeira coisa é, tenha certeza do que foi perguntado. Se você não entendeu de primeira, pergunte a pessoa. Ou você já responda dizendo, pelo que eu entendi, você me perguntou isso, isso e isso, né? Então, eu vou te responder assim, assim, assim. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Segunda, você pode ter uma pausa para responder. Tudo bem você pensar um pouco para responder, não tem problema, tá? Isso, de fato, uma outra vez demonstra honestidade intelectual, porque você está refletindo sobre aquela pergunta e você quer dar uma resposta baseada em evidências, ok? Então tá. E pausa não é sinônimo de incompetência, tá? Pelo contrário, você pensar e você também dizer que não sabe, simplesmente você chegar e dizer, olha, achei interessante essa pergunta aqui, mas eu não sei, eu posso pesquisar depois, me manda o seu e-mail aí, me passa seu e-mail que depois eu vou tentar te enviar a resposta. Alguma coisa do tipo. E tá bom. Honestidade intelectual. Se você não sabe, não sabe, mas você pode procurar a resposta, afinal você é um pesquisador, um aspirante a pesquisador, e pesquisadores fazem o quê? Pesquisam, né? Tá. Isso aqui também é fundamental, nossa. Que é, entenda o que você sabe, né? Entenda o que você sabe, o escopo do seu trabalho, as limitações do seu trabalho e o que está fora de escopo do seu trabalho. Então, se você trabalha... enfim, eu não tinha pensado em nenhum exemplo antes, mas enfim. Então, você está com um trabalho... por exemplo, eu trabalhei em termoeletricidade e funções moleculares. E eu trabalhei com a metodologia, a teoria do funcional da densidade ali, acoplado a funções de Green no não equilíbrio. Ok? E aí vem uma pessoa e me pergunta, querendo fazer uma crítica, dizendo que a metodologia tal é a melhor de todas e não sei o quê. Eu falo, não, está fora do escopo do meu trabalho. Eu escolhi essa metodologia por causa disso, disso e disso. Então eu sei o que está fora do escopo. Se a pessoa ela faz, né, ali uma pergunta em relação ao que eu deveria hipoteticamente saber, e eu não sei, como eu falei, honestidade intelectual, eu não sei, mas eu vou procurar aqui e vou te responder, né? E outra, se a gente sabe as limitações. Por que é que saber as limitações é fundamental? E eu tenho um conteúdo sobre isso lá no Instagram. Eu acho que eu coloquei também shorts aqui no YouTube. É o mesmo conteúdo, você pode ir lá olhar. Por que é importante saber as limitações do seu trabalho? Como já falei mais uma vez, honestidade intelectual. Mas as limitações do seu trabalho te ajudam a ter uma visão global do seu trabalho e te ajudam também a defender o seu trabalho. Porque quando você entende de antemão os contornos ali da sua metodologia, né, enfim, de tudo que você está fazendo, e alguém vem criticar o seu trabalho, né, você já sabe daquela limitação, você sabe de onde é que ela veio, né, por que talvez que ela veio, quem sabe as possíveis formas de contornar aquela limitação. Outra coisa que é muito importante, que você pode me falar, mas isso aí é se for uma crítica construtiva, né? E eu sei que eu mesmo, por exemplo, às vezes não conseguia separar as coisas. Você tem que separar o que é uma crítica construtiva e o que é uma crítica não construtiva. O que é uma crítica justa de uma crítica injusta. Então aqui eu tenho algumas ideias para te dizer quando ela é justa, quando ela é injusta. A primeira, mais óbvia de todas, quando a pessoa é agressiva,
né? Quando ela critica você diretamente no seu trabalho, tá? Só que existem certas críticas, né, ou ironias, vamos dizer, que elas são um pouco mais sutis. E como é que você consegue separar as coisas? É geralmente uma crítica justa, ela vai estar sempre baseada no trabalho, em evidências, em literatura. Então ela vai, olha, eu percebi que isso aqui, você usou essa metodologia tal, ou você fez dessa forma aqui, só que assim, ó, esse sistema é assim, assim, assado, e eu acho que você deveria ter feito dessa forma, por isso, isso, isso e isso. Né? Como foi que você fez tal coisa aqui? Me explica direito melhor. Isso é uma coisa. Mas quando a pessoa chega dando ideias vagas, né? Ah, mas isso aí não tá certo, e não sei o quê, uma coisa muito generalista, geralmente a pessoa só tá querendo criticar mesmo, ela não tá querendo te ajudar, ela não tá querendo dar um feedback no seu trabalho. E aqui o que eu acrescentei, né, no início do vídeo, é você tem que perceber o poder do feedback. Porque às vezes você tá ali apresentando o seu trabalho e a pessoa dá um bom feedback pra você, uma boa crítica, e aquilo pode acabar, como eu falei, lembra? Ciência é um processo iterativo. Você acaba usando aquela ideia e continua melhorando a sua pesquisa. Então eu acredito que foi isso. Acredito conseguir finalizar o roteiro. E outra coisa muito interessante sobre saber as limitações do seu trabalho, que é as limitações do seu trabalho não querem dizer que o seu trabalho, você não vai desvalorizar todo o trabalho sabendo que ele tem certas limitações. Mas às vezes, né, as limitações mostram exatamente o trabalho, o tamanho que é o seu trabalho, a complexidade que é o seu trabalho, tá? Então, é isso, né? Eu espero, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou fazer outros conteúdos aqui relacionados a isso. E como já falei aqui em outros vídeos, meu conteúdo ele é relacionado tanto a questões práticas, técnicas de habilidades, de desenvolvimento de habilidades, de reconhecimento de habilidades, mas também de uma outra característica muito mais pessoal que também é importante hoje, ainda mais que a ciência está se tornando cada vez mais colaborativa, que é esse contato com o outro, é também entender a gente, como é que a gente lida aí, por exemplo, com falhas, com críticas. Então, depois eu vou trazer um pouco mais sobre o que eu falo dessa identidade científica, que é entender por que você escolheu a carreira de física, o que ela representa para você, enfim. Vai ter diferentes tipos de conteúdo em relação a isso, para que você possa fazer física com sentido.